Olha só que interessante. A gente tem três grandes impérios, um continente inteiro e um problema gigante. Quem ia trabalhar para gerar toda a riqueza que eles queriam? Portugal, Espanha e Inglaterra, cada um foi por um caminho diferente para resolver isso. Mas no fim, o objetivo era o mesmo. Vamos entender como é que essa história se desenrolou. Então, para a gente entender bem, a gente vai fazer assim. Primeiro, qual era o problema do trabalho? Depois, a gente passa pela solução de Portugal, depois a da Espanha e, por último, a da Inglaterra. E no final, a gente junta tudo para ver como essas coisas se conectam e, claro, faz um teste rápido para fixar o conhecimento. Pois é, a grande pergunta é essa, né? Três impérios, um continente, um objetivo. Como? Como é que eles, com realidades tão diferentes, chegaram em modelos de trabalho distintos, mas que, no fundo, buscavam a mesma coisa? É esse o mistério que a gente vai resolver agora. Tudo começa, então, com uma necessidade bem básica. Pensa só. Para fazer as colônias darem lucro, seja com açúcar, prata, tabaco, o que for, era preciso gente, muita gente trabalhando. Sem mão de obra, não tinha lucro para a metrópole. Simples assim. Esse era o problemão que eles tinham que resolver. Vamos começar pelo nosso primeiro caso, o da América Portuguesa, basicamente o Brasil. E a solução que Portugal encontrou, bem, foi uma das mais brutais e que deixou as marcas mais profundas na nossa história. Exato. O modelo português se baseou quase que inteiramente na mão de obra escravizada vinda da África. O açúcar, que era o grande motor da economia aqui no Brasil, precisava de um trabalho exaustivo, sem parar. Então, a solução de Portugal foi essa: trazer milhões de africanos à força e construir toda essa riqueza em cima do trabalho escravizado. Foi a base de tudo. Agora, vamos dar um pulo ali na América Espanhola. Lá, a estratégia foi outra. Quando os espanhóis chegaram, eles encontraram impérios enormes com milhões de pessoas. E o que eles fizeram? Resolveram usar essa mão de obra que já estava lá. Então, o plano espanhol não foi de cara trazer gente de fora. Eles criaram sistemas para obrigar os povos nativos a trabalhar para eles, principalmente na agricultura e nas minas de prata, que eram gigantescas. E o principal desses sistemas ficou conhecido como encomienda. Mas o que era essa encomienda, afinal? Basicamente, era um sistema em que a coroa espanhola dava a um colono o direito de exigir trabalho e impostos dos indígenas de uma certa região. A desculpa oficial era de que o colono iria proteger e catequizar esses indígenas. Mas, na prática, era só uma forma de exploração brutal com uma roupagem religiosa. Certo. Agora vamos para o nosso terceiro e último exemplo, a América Inglesa, que hoje é parte dos Estados Unidos. Lá, o modelo foi um pouco diferente, foi uma mistura. No começo, a solução dos ingleses era chamada servidão por contrato. Ou seja, europeus pobres que queriam ir para a América vendiam seu trabalho por alguns anos em troca da passagem de navio. Só que, com o tempo, especialmente no sul, com as grandes plantações de tabaco e algodão, eles precisaram de mais e mais gente, de forma permanente. E aí, o sistema foi mudando, e eles passaram a usar cada vez mais a escravidão africana, num modelo bem parecido com o que Portugal fazia no Brasil. Ok, então vamos juntar as peças agora. A gente viu três modelos bem diferentes, certo? Portugal, com a escravidão africana em massa, a Espanha, usando o trabalho forçado dos indígenas, e a Inglaterra, com o sistema misto. Mas qual é a ligação entre tudo isso? Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha lá. América Portuguesa, mão de obra africana escravizada, como regra. América Espanhola, o foco era nos indígenas, com a encomienda. E a inglesa, um modelo híbrido que começou com servidão e terminou com muita escravidão. Três métodos bem diferentes. E aqui está o pulo do gato. Os métodos eram diferentes, mas o objetivo era exatamente o mesmo: exploração econômica. Não importa se o nome era escravidão, encomienda ou servidão. No fim do dia, todos eram jeitos de forçar pessoas a trabalhar para gerar riqueza para as metrópoles europeias. Essa é a grande conexão. Beleza. Agora que essa relação principal ficou clara, que tal a gente testar o conhecimento? Vamos fazer umas perguntinhas rápidas, bem no estilo de prova, para ver se o conteúdo ficou na ponta da língua. Vamos lá. Primeira pergunta de múltipla escolha. Qual dessas afirmações compara do jeito certo os sistemas de trabalho na América Portuguesa e na espanhola? Letra A, B, C ou D? Pensa bem na principal diferença entre os dois, principalmente de onde vinha a mão de obra forçada. E a resposta certa é a letra B. Exatamente isso. A grande diferença era a origem de quem era forçado a trabalhar.
Na América Portuguesa, a mão de obra vinha majoritariamente da África. Já na espanhola, o foco era a população indígena que já vivia aqui. Beleza, agora uma de resposta curta. Aquela pergunta que vai direto no ponto central do que a gente conversou. Qual era o objetivo em comum por trás da escravidão africana, da encomianda e da servidão na América Inglesa? A resposta é exploração econômica das colônias para gerar riqueza para as metrópoles. Simples e direto. Todas essas formas de trabalho tinham esse único objetivo: tirar um máximo de valor das Américas para enriquecer a Europa. Esse é o ponto que une todas elas. E para a gente fechar, fica uma última reflexão. Porque a história, ela não fica lá no passado. Essas escolhas de quem iria trabalhar de forma forçada, de como isso seria organizado, tudo isso deixou heranças muito profundas que a gente vê até hoje nas desigualdades sociais, na economia, na cultura dos países das Américas. Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando sobre isso.